Olá, hoje nós vamos conversar sobre eletroterapia com ênfase em eletroacupuntura. Bom, a eletroterapia nada mais é do que o uso de corrente elétrica para estímulo do sistema músculo-esquelético ou neuromuscular. Nós vamos trabalhar muito no sistema nervoso e muito no sistema músculo-esquelético. Uma das ideias, dos objetivos do estímulo elétrico é alívio da dor. Um dos principais é a estimulação neuromuscular, principalmente do trabalho muscular e do sistema nervoso, periférico principalmente, e promoção de recuperação de estruturas lesionadas, não é? Bom, vamos falar sobre alguns conceitos básicos em eletroterapia. Tipos de correntes elétricas. Então nós temos as correntes elétricas monofásicas e as correntes alternadas. Até tem um filme na Netflix sobre o Thomas Edison e o Tesla, onde eles discutem o uso de corrente alternada e a monofásica. O Tesla advoga pela corrente alternada, que era uma corrente mais eficaz, etc., contra o Thomas Edison. Nós temos ainda com relação aos pulsos serem unidirecionais, polarizada, ou bidirecional, não polarizada. Então, atualmente nós temos nos equipamentos corrente alternada bidirecional. Então, não importa a polaridade do elétron. Bom, além dessa variação que nós vimos ali, alguns aparelhos de elétron, se você pegar alguns equipamentos, eles trazem, por exemplo, o VIF, que é a variação de intensidade e frequência. Então, é uma forma de você ajustar a corrente com relação à intensidade e à frequência. Tem a forma normal, que já vem pronto para você um parâmetro. Tem a variação de frequência, que às vezes vem pronta também as frequências que vão variar, ou seja, nós não conseguimos mudar muito essas frequências, e às vezes você consegue setar elas, ou seja, quando você põe o VF, eu vou conseguir mudar a frequência. Terminologia. Então, frequência é o número de pulsos por segundo, como eu disse para vocês. Quando eu digo que tem uma frequência de 70 Hz, então em 1 segundo está recebendo 70 contrações musculares. Agora imagina o seguinte, o músculo, se você põe uma frequência de 5, então em 1 segundo, 5 movimentos. Você vê ele contrair, ele vai fazer esse movimento, ó. Se você põe 20, você vai ver ele ainda fazer um pouco esse movimento. Agora, se você põe 70, 100, a contração é tão rápida, ou seja, são 70 estímulos em 1 segundo, que não dá tempo de contrair. Na verdade, a gente tem tetania, no mesmo conceito das frequências de laser. Então, vamos lá. A gente sabe que eletroacupuntura, mas entenda que alta frequência não precisa ser acupuntura especificamente, mas a gente vê muito isso na eletroacupuntura. Então, as baixas frequências, menos de 10 Hz, diminui a alodínia térmica. Então, a sensibilidade, o desconforto, a sensibilidade térmica. A alta frequência diminui a alodínia ou sensibilidade mecânica. Por isso que eu falei para vocês que o ideal é o quê? Juntar uma frequência baixa com uma frequência alta. Por isso que o aparelho ele tem que possibilitar você fazer o ajuste de frequência tanto alta quanto baixa. Então vamos lá. Isso aqui é de literatura. Frequências de menores de 10 Hz vão me dar contrações visíveis. Você vê o músculo contraindo, por quê? Lembra que eu tenho 5 contrações aqui no músculo em 1 segundo. Você consegue enxergar isso. Agora imagina se eu for contrair 100 vezes em 1 segundo. 5 você enxerga. 100, o que você vai ver? Você vai ver uma fibrilação, na verdade, certo? No caso do ser humano fica meio tsum, cranial, caudal e lateral do lado esquerdo e do lado direito do vaso governador 20. Então, no ser humano a inserção é perpendicular, nos animais a inserção é na forma de scalp, ou seja, a agulha vai pelo subcutâneo como se fosse um scalp. Então, essa técnica ela é utilizada na recuperação de pacientes com sinomose e ela pode ser realizada então na cabeça e é muito útil, não desencadeia crises convulsivas, logicamente
lembrar que a intensidade deve ser confortável ao paciente. A intensidade é a quantidade de miliampere, né, que nós controlamos no ajuste, naqueles botões que controlam. Bom, algumas frequências mais altas recrutam fibras A-beta. Quando nós utilizamos frequências baixas, nós estimulamos e recrutamos fibras A-delta, certo? Então, isso muda o tipo de neurotransmissor liberado, o tipo de opioide liberado e, consequentemente, muda a dinâmica da analgesia. Por isso, se a gente combinar os dois, nós temos o melhor efeito. Então, aqui vocês veem efeito imediato com frequências altas e aqui nós temos efeitos mais tardios com as baixas frequências. Então, a literatura traz alguns TENS convencionais, que são de 50 a 100 Hz, baixa intensidade. TENS tipo acupuntura, que eles chamam de acupuntura tudo que é baixa frequência, né? Ele é útil para promover uma analgesia prolongada, mas é desconfortável, né? Se você está com dor aguda, uma contração, você usar só baixa frequência é desconfortável. O burst, que ele vai dando trens de alta frequência, então ele vai liberando aqueles conjuntos, aqueles pacotes de estímulos de alta frequência, desliga, estímulo, desliga, e modulada, onde ele vai alternando uma baixa e uma alta frequência, sendo um pouco mais confortável, mais adequado.